gente, tô aqui hoje para falar com vocês sobre violência sexual, na verdade sobre violências sexuais, sobre o aspecto da invisibilidade. E eu vou começar a nossa conversa aqui dando um depoimento pessoal, tá? Eu sou Luciana, tenho 52 anos, lido com a questão da vulnerabilidade social há uns mais de 35 anos, né? Eu dou aula na PUC de Direito Constitucional há mais de 35 anos. Fui delegada da Delegacia de Defesa da Mulher por 5 anos em Osasco, logo que eu me formei, em 1992. Fui secretária da Juventude, Esporte e Lazer. À época, a FEBEM era ligada à pasta, não era a Fundação Casa ainda, era a FEBEM. Portanto, lidava na delegacia com alta vulnerabilidade, violência contra a mulher, na secretaria com alta vulnerabilidade, menores infratores. Depois fui por 4 anos secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, que tem 2 milhões de pessoas na linha da pobreza, extrema pobreza. Ou seja, eu transitei minha vida inteira pela vulnerabilidade social e pelas violências. Quando há quase 6 anos agora, o Eli Horn, que é um filantropo, empresário, me chamou, eu estava saindo da secretaria à época, e falou: Luciana, vamos montar uma ONG para fazer o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes? E eu falei para ele: olha, doutor Eli, claro, super importante esse assunto, né? Ninguém poderia se recusar a enfrentar este assunto, mas queria entender do senhor, por que é que o senhor escolheu essa temática? Com tantas temáticas mais estruturantes da sociedade, né? Porque, à época, o que eu pensava? Violência sexual é uma coisa terrível, sobretudo contra crianças e adolescentes. É uma coisa muito pesada, mas que é residual. Como eu explico o residual? Se eu resolver desigualdade social, eu resolvo a violência sexual. Se eu resolver educação, eu resolvo a violência sexual. Então, por que ao invés da gente enxugar gelo, né, a gente não vai resolver o que é estruturante? E o Eli, na época, me disse o seguinte: porque ninguém fala deste assunto. Eu quero falar disso porque ninguém fala. E ele tinha um recorte muito específico à época, que era a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é conhecida popularmente como prostituição infantil, mas a gente não usa esse termo porque criança não se prostitui, ela é explorada sexualmente, nem criança nem adolescente, não é? Muito bem, então eu estou dando esse depoimento muito rapidamente para dizer o seguinte: a invisibilidade da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é gigante. Hoje eu sei que a violência está na base de muitos problemas que eu estou falando, né? Ela não é resultado, ela é origem. Vamos dar alguns dados bem básicos aqui. Se eu olhar para o fato de que são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil, isso do que é registrado na polícia. Então são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. Quando eu sei que dessas meninas, pelo menos 2 por hora acabaram grávidas. Este dado eu retiro da informação de que eu tive mais de 19 mil crianças nascidas em 2019, de mães entre 10 e 14 anos. Eu tive mais de 6 abortos, uma média de 6 abortos diários em meninas de menos de 14 anos. E eu tive, portanto, mais de 21 mil meninas grávidas com menos de 14 anos. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu falo: gente, não, peraí, vamos olhar para esses dados aí, vamos entender, porque quando a gente fala, se eu perguntar para vocês, vítima de estupro no Brasil tenho quase certeza que todo mundo pensou em mulher aqui. Vítima de estupro no Brasil é mulher. E a resposta está errada. Vítima de estupro no Brasil é menina de menos de 13 anos. Esse é o dado. Se a gente tem o dado, eles vão falar: não tem dado, é subnotificado. Mas o dado existe e a gente não pensa nisso. Por que a gente não pensa nisso? Porque a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não é algo que está na pauta da sociedade. E a gente tem que colocar este assunto na pauta. A gente precisa discutir violência sexual contra crianças e adolescentes como a gente discute política de drogas,
como a gente discute política de abortamento, como a gente discute posição política. A gente tem que falar disso. Por quê? Estou fazendo um panorama muito rápido aqui. A gente precisa falar disso porque eu já estive na gestão pública 2 vezes e posso falar com tranquilidade. O gestor público trabalha por pressão social, o que está correto. Porque ele vai buscar a solução para aquilo que é um problema. O que não é um problema, não se busca solução. E veja, a gente sabe muito bem que mesmo as questões que são um problema são de difícil solução. Mas você vai buscando caminhos e soluções. A verdade é que enquanto a violência sexual contra crianças e adolescentes não for um problema para a nossa sociedade, a sociedade não enxergar isto como um problema, nós não vamos construir políticas públicas eficientes para o enfrentamento do problema. Muito bem, então vamos falar de invisibilidade. Por que é tão invisível? Bom, dos dados que nós temos, 67% das violências sexuais contra crianças e adolescentes aconteceram dentro da residência. 86% praticado por pessoas próximas, conhecidas, muitas vezes relações intrafamiliares. Talvez isso explique um pouco desta invisibilidade. Não é? Há um silêncio em torno da questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ah, mas só as meninas são? Não. As meninas têm um ápice de abuso dos 10 aos 14 anos. E sempre mais de 86%, na verdade, mais de 89% dos registros são contra meninas. Mas os meninos também sofrem abuso entre, especialmente, os 4 e 8 anos de idade. Então, a gente está falando de um não falar da sociedade sobre esta violência. E a gente precisa falar desta invisibilidade, a gente precisa enxergar. Eu falo que a gente precisa botar a lente da violência sexual contra crianças e adolescentes, até para que, quando aconteça uma situação de violência sexual, a sociedade acredite nessa criança. Vou contar rapidamente um caso aqui, que chegou para nós outro dia, um médico que atendeu uma mãe, médico particular, que atendeu uma mãe com um filho de 6 anos. O filho estava com ressecamento nas fezes. O médico olhou e falou, isso aqui é ressecamento, toma esse remedinho aqui. Uma semana depois, descobriu-se que o menino tinha sido abusado pelo padrasto. E o médico ficou arrasado. Ele falava para mim, como é que eu não me ocorreu? Como é que eu não pensei nisso? E você não pensou nisso porque era uma mãe cuidadosa, responsável, pagando por uma consulta com um médico particular, e você não acha que cabe uma violência sexual neste âmbito. Porque também a gente está acostumado a pensar como sociedade que a violência sexual acontece ali, só na comunidade, né? A gente sabe que ela acontece na comunidade, mas ela acontece em todos os ambientes. Porque violência sexual não tem classe social. Não é? Não tem a ver com isso. O recorte da exploração sexual, sim, que é a chamada prostituição infantil, né? Mas é, na verdade, exploração. Esta sim tem um recorte maior de vulnerabilidade. Vítimas de maior vulnerabilidade social, abusadores, exploradores de todas as classes sociais. Quando você fala do abuso, não. No abuso você tem vítimas e exploradores de todas as classes sociais. E aqui eu vou falar desses 2 crimes, porque seguramente vocês se deparam com essas situações, e entender por que eles são invisíveis ambos, mas de formas distintas. A situação de abuso, que tecnicamente chama estupro de vulnerável, que é ter relação sexual com qualquer menino ou menina de menos de 14 anos, que a sociedade brasileira entendeu e fez uma lei a respeito disso, que com menos de 14 anos ele não pode consentir, em razão da idade, com uma relação sexual com um adulto. E não precisa ser uma relação completa, é qualquer ato libidinoso com um adulto configura estupro de vulnerável. Nessas situações, como eu estava descrevendo aqui, a maioria das vezes ela é com pessoas muito próximas, normalmente relações intrafamiliares. Então, ela é invisível em certa medida em razão disto, né? E do desacreditar da criança, porque na verdade também o abusador no imaginário popular é aquele monstro pedófilo, e não, né? O abusador
também isso está muito claro hoje, ele é aquele tio querido, não é? É o parente, o vizinho querido, que conquista a confiança da casa e da criança. Então, quando a gente olha para esse cenário, a criança fala, mãe, o tio fulano fez tal coisa. Não, querida, você está confundindo, o tio fulano jamais faria isso. Né? Essa é uma fala que é recorrente, o desacreditar da criança. Então, a invisibilidade no caso do abuso se dá muito por essa circunstância. No caso de exploração sexual, que a maioria são meninas de alta vulnerabilidade social, mas não só, neste caso, a invisibilidade se dá porque a sociedade não se importa. Porque numa sociedade machista como a nossa, uma menina que está nessa situação está ali porque ela quer. E ela sai do papel de vítima e incorpora a prostituta. Né? Como é que eu posso fazer essa afirmação com tanta tranquilidade? A gente encomendou, o Instituto Liberta encomendou uma pesquisa para o Datafolha em 2018 e descobriu que 100% das pessoas adultas sabem que se relacionar sexualmente com uma criança ou uma adolescente de 14 a 18 anos é crime. Mas só 29% das pessoas que sabiam ou conheciam ou tinham visto uma situação de exploração sexual denunciaram. E por quê? Não tem importância. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Porque culpabiliza a menina pela situação de exploração que ela está. E esquece que essa menina provavelmente já foi vítima de uma violência sexual anterior. Ou não, mas o fato é que a sociedade não pode entender que uma menina de 13, 14 anos é uma prostituta. Que sociedade é essa, né, gente? Que sociedade a gente está falando? Então, a gente precisa tirar essas questões da invisibilidade. E vou reforçar só minha fala inicial. Eu não via. É natural que as pessoas não vejam. E a nossa missão no Instituto Liberta é fazer as pessoas verem a dimensão desta violência, os imensos danos pessoais de desestruturação, os imensos danos sociais, né, que na verdade, que fechar os olhos para esta violência causa. A gente precisa enxergar esta violência. Ah, Luciana, mas é muito difícil, porque eu nem sei o que fazer, porque não tem solução, porque a gente vai fazer o que com essa criança? Então, a gente vai falar sobre rede de proteção. Mas aqui a gente vai falar, primeiro, sobre não se calar, quebrar o silêncio. Porque é o silêncio sobre esta violência que permite a perpetuação desta violência. É o constrangimento da vítima adulta, que não tem coragem de falar que foi vítima de uma violência sexual na infância. É a criança que é desacreditada. Né? Então, vamos fazer a sociedade entender que nível de violência sexual que a gente tem e que ele é gigante. Para aí começar a pensar soluções e construção de políticas públicas efetivas para o enfrentamento desta questão. Enquanto a gente ficar em silêncio, o abusador vai ficar livre para fazer o que quiser. E nós estaremos sendo coniventes com esta violência. Eu tirei a minha venda de invisibilidade há 5 anos. Convido a todos para fazerem o mesmo, porque uma hora que você vê, você não desvê mais.